Hoje é um dia especial. Hoje nós iniciamos uma série de estudos que vai falar um pouco sobre o que Jesus passou por nós. E eu queria que você prestasse atenção, tá bom? Nós vamos aprender cada vez mais um pouco sobre o que Jesus fez pela gente. Quando vocês olham para este símbolo aqui, o que vem à mente de vocês? O que vocês imaginam quando olham para aquilo dali? Aquela cruz. Será que tem algum significado para vocês? Tem? Deveria ter, pelo menos, né? Um significado muito importante para nós. Hoje nós vamos aprender sobre o primeiro dia, o crucificado. Quem foi o crucificado? Como que nós podemos entender este conceito em nossa vida? Como nós também podemos colocar em prática todos os ensinos aqui apresentados, tá bom? E antes de nós iniciarmos o estudo, eu queria que você prestasse bastante atenção, que você se concentrasse, né? Para nós estudarmos todos juntos. Alguém trouxe Bíblia? Não? Se você não trouxe Bíblia, alguém vai estar te auxiliando aí. Os irmãos aí vão estar emprestando a Bíblia para vocês. Pode utilizar do celular, sem problema nenhum. Tá bom? Vamos orar antes de nós começarmos. Oremos. Querido Deus e eterno Pai, nós já louvamos o Teu nome, rendemos louvores a Ti. E nesse momento nós queremos que o Senhor fale aos nossos corações. Somos falhos, somos pecadores, mas nós viemos aqui para termos um encontro pessoal contigo. Pai querido, não deixe que o ser humano apenas fale, mas que o Senhor fale por nós. Seja o nosso professor, nos auxilie a cada dia a andarmos em teus caminhos. Pai, aqui vieram famílias que estão sedentas pela tua palavra e queremos que o Senhor se faça presente nesse momento no nosso meio. Nós bem suplicamos por Jesus. Amém. Abra sua Bíblia lá no livro de João, capítulo 19, verso 41. Amém? Se você trouxe sua Bíblia, tem um amigo do lado, você pode estar emprestando a sua Bíblia para o seu amigo. Vou emprestar a minha aqui para alguém. Aqui, ó. Pronto. Alguém pode ler para nós? O voluntário? Amém? João 19, 41. O texto fala do momento em que Jesus foi o quê? Crucificado e sepultado. Só que o que chama a atenção é que esse texto, ele menciona algo muito importante. É que Jesus, muito antes dele morrer, havia um símbolo lá atrás, lá no Jardim do Éden. Lembra quando Adão e Eva desobedeceram a ordem de Deus? Lembra do cordeiro que foi morto lá por Adão, para a remissão do pecado de Adão? Aquele cordeiro simbolizava quem? Jesus que viria. Aquele cordeiro tinha um significado. E agora, quando olhamos para cá, em outras versões, diz que Jesus, ele havia sido morto muito antes, já havia sido crucificado muito antes daquele momento. Muito antes do jardim, muito antes de tudo aquilo que havia passado, Jesus já havia se entregado para morrer pelo ser humano. Jesus já havia pagado o preço por cada um de nós. Se nós estamos aqui, é porque Jesus já fez todo o sacrifício. Jesus já havia feito todo o sacrifício. E hoje nós vamos aprender. Deixa eu só testar. Pronto. Hoje nós vamos entender um pouco mais sobre isso. A crucifixão de Cristo, de Jesus, acontece no jardim que antecede o Calvário. Ela é muito antes do que aconteceu ali no Calvário. Ela é muito antes do que nós podemos imaginar. E aqui que entra um ponto, e eu gostaria de estudar isso de maneira bem simples e didática, para que você não acumulasse muitas informações. As palestras elas vão ser bem simples, tá? Bem diretas, mas bem objetivas. E desde já eu falo para vocês, nós recebemos muitas informações, recebemos muitas bênçãos, mas às vezes nós ficamos só para nós. E amanhã eu convido você, eu desafio você a também convidar alguém para falar de um Jesus que morreu por você. Durante a semana nós aprendemos todos os cristãos em todo o planeta, todos os lugares que tem cristão, estão revendo todos os passos que Jesus fez. E aqui não é diferente. Nós acreditamos, nós temos fé nesse Deus e nós também queremos compartilhar com as outras pessoas. Por isso que nós fazemos movimentos como esse. E eu desafio você, convidar alguém, um amigo, quem sabe um vizinho, quem sabe um companheiro de vocês, um irmão, um pai, alguém que vocês conheçam, para também estar compartilhando essas informações. Outro ponto importante é a respeito da crucifixão. Quando nós falamos sobre a crucifixão em si, não era normal.
Quando criaram a crucifixão, quando criaram a cruz, criaram como uma ferramenta de tortura. Era algo muito cruel. Quando eles criaram, eles estavam pensando em punir os bandidos, os transgressores, as pessoas más pelos crimes que haviam cometido. Então, o que eles faziam? Eles pegavam as pessoas e as pessoas não morriam no mesmo dia. Alguns passavam dias para poder morrer, a outros passavam semanas. Agora imagine o sofrimento, a dor que essas pessoas passavam, a angústia que as pessoas passavam. E como é mostrado por aí, inclusive no filme que nós estamos assistindo, nós vamos assistir todos os dias um pedacinho, é mostrado lá como se Jesus estivesse vestido. Mas ao contrário disso, as pessoas que eram crucificadas, elas eram colocadas ali no patíbulo, e elas eram colocadas despidas, sem roupa alguma. Era uma vergonha, tanto para a pessoa como para toda a família. Então a crucifixão era algo que ninguém queria, nem judeu, nem romano, nem grego, nenhuma pessoa queria para sua família. E agora Jesus é submetido a tudo isso. Por causa de quem? Por causa de mim, por causa de você também. Outro ponto que pode nos ajudar a entender é a questão da revelação da cruz. A cruz ela tem um significado muito importante. Para algumas pessoas não tem símbolo nenhum, mas para nós ela mostra a profundidade do amor de Deus. Ela vai muito mais além. Sabe, não sei se vocês conhecem, talvez os jovens aqui conheçam, né? Se eu pegar um celularzinho, e apresentar um celularzinho que tem uma maçãzinha mordida, o que ela representa? iPhone. O iPhone. Quando eu mostro a maçãzinha, eu ando assim, pessoal, iPhone. Porque as pessoas entendem, tem uma marca, tudo aquilo dali. Ou seja, a cruz também ela tem um significado. Ela mostra o amor de Deus, a profundidade e a largura do amor de Deus pelo ser humano. E nós precisamos entender isso e colocarmos isso em nossas vidas. O sacrifício que Jesus fez não foi um sacrifício barato, mas foi um sacrifício muito caro por mim e por você. Sabe por quê? Porque você é importante. Você é uma joia preciosa para Deus. Foi por você que Jesus morreu. Todo sacrifício que foi feito foi por você. Foi por mim e por você. Por que então a cruz? Porque Jesus decide então enfrentar a cruz. Você já parou para pensar que poderia ter sido outros meios? Você pode pensar que Jesus poderia ser simplesmente lá apedrejado por você? A Jesus ele tinha um significado muito mais importante. No primeiro, segundo, terceiro século, as pessoas que eram levadas a ser crucificadas, assim como eu falei, a família ficava manchada pelo resto da vida. Aquele era um símbolo tão cruel que ninguém queria passar, ninguém queria experimentar, ninguém queria ver. E até o termo cristão era um termo pejorativo da época. Significava pequenos cristos. Era um termo que dizia o seguinte, olha, essas pessoas aí servem aquele homem que foi crucificado, o pequeno Cristo. E então veio a palavra cristão. E as pessoas agora começaram a seguir esse nome. E usaram então o símbolo da cruz como algo tão precioso para eles, como se fosse um escudo. Outro ponto, por que se gloriar na cruz? Paulo, ele mencionando em um dos seus livros, ele fala o seguinte, olha, eu me glorio na cruz de Cristo. Eu me glorio, eu tenho prazer, eu tenho orgulho de seguir o que Cristo ensinou. Sabe, querido, eu não sei como tem sido a tua vida, os desafios que você tem enfrentado, os problemas que você tem enfrentado, as lutas que você enfrenta, quem sabe os vícios que você tem enfrentado na vida. Alguns têm problemas de saúde, outros têm problemas no casamento, outros têm problemas financeiros. Todos nós enfrentamos de alguma forma, carregamos de alguma forma uma cruz tão pesada. Mas Paulo ele entendia o significado de uma maneira totalmente diferente do que as pessoas da época entendiam. Mas Paulo via a cruz como um símbolo de salvação. Querido amigo, eu falo para você nessa noite, a cruz não é apenas um objeto. E muitas pessoas têm pregado por aí, têm feito da cruz algo muito banal. Eu lembro de alguns anos atrás, as pessoas então fizeram um filme em praça pública, zombando, mangando do sacrifício que Jesus havia feito. Falo para vocês o seguinte, olha, com Deus nós não devemos brincar. As consequências são muito graves. E eu vou muito mais além, que de alguma forma conhecemos um pouquinho
e aprendemos um pouquinho. Deus, nesse momento, Ele estende a sua graça para nós. Deus, nesse momento, está falando conosco, está falando, olha, filho, eu te amo. E tudo que eu fiz foi por você. De alguma forma, alguém te alcançou. De alguma forma, alguém foi lá e conversou com você, te trouxe aqui. E eu acredito que você não veio apenas por alguma coisa qualquer, mas você veio porque o Espírito Santo tem tocado a tua vida. Você veio porque, assim como Paulo teve uma vida transformada, você também está cansado desse mundo. Eu falo, querido, eu estou cansado desse mundo. Pessoas que eu amo têm perdido a vida. Pessoas que eu amo têm sofrido nas doenças. Pessoas que eu amo têm sofrido nas drogas. Algum tempo atrás eu lembro de familiares meus. Uma irmã minha foi viciada por um ex-marido na pedra. Não sei se você conhece esse tipo de droga, mas eu lembro que todos os dias ela vendia os utensílios de casa, vendia roupa, vendia ventilador, vendia tudo que ela encontrava e não era o suficiente. Às vezes nós estamos tão afundados no pecado que nós não sabemos o sentido da nossa vida. Nós não sabemos o porquê que estamos vivendo. Mas nessa noite eu te falo algo com certeza, há um Deus que te ama. Há um Deus que fez todo o sacrifício por você, porque você é importante para Ele. Porque você é a joia preciosa para Deus. Entende agora o que Paulo estava falando? Eu me glorio na cruz. Eu me glorio porque Jesus fez a transformação que nenhum ser humano consegue fazer. Nenhum ser humano consegue transformar o coração de outro. Mas Jesus conseguiu transformar o coração de Paulo. Ele era um perseguidor da igreja. E agora Paulo é considerado um homem respeitado diante da cristandade ali, diante dos outros irmãos. Eu falo mais além, querido. Paulo chegou a um estágio da fé tão grande que Paulo, ao conversar com alguém, aquela pessoa entendia o propósito da cruz. A pessoa aceitava o que Jesus falava. Sabe, todos os dias eu oro a Deus falando, Senhor, será que as minhas palavras vão conseguir chegar ao coração das pessoas? Será que ao falar as pessoas conseguirão ver o Senhor em mim? Às vezes nós temos muito que mudar, queridos, com as nossas atitudes, com o que nós falamos, do jeito que nós vestimos, do jeito que nós andamos, como nós tratamos as pessoas, como nós resolvemos os nossos negócios. Eu preciso representar a Cristo. E Paulo sabia muito bem disso, Paulo conseguia entender muito bem isso. 5 aspectos que nós temos que entender. Primeiro deles, a cruz expressa a largura e a profundidade do pecado. A cruz, ela expressa a largura e a profundidade do pecado. Na cruz nós conseguimos entender o quanto que nós somos pecadores, o quanto que nós não merecemos. É na cruz, quando nós chegamos e contemplamos a cruz, nós percebemos que, em outras palavras, eu não valo nada. Mas quando eu estou com Jesus, eu valo o sangue de Jesus. Que coisa maravilhosa! Que impressionante conseguimos entender isso. Segundo ponto, a cruz, por um lado, revela quem nós somos sobre o pecado, mas ao mesmo tempo revela quem Deus é, sua graça e amor. Olha que interessante, por um lado, ela revela quem nós somos, porque nós somos pecadores. No mundo nós vivemos o grande conflito, e só há 2 caminhos, o bem e o mal. Não existe outro, não existe um terceiro, só existe esse, o bem e o mal. E nós é que tomamos essa decisão, se nós queremos ir pelo caminho do bem, ou se nós queremos ir pelo caminho do mal. E olha o que diz, a cruz revela o lado quem nós somos sobre o pecado. Como está a tua vida? Como você tem vivido? Quais são as atitudes que você tem tomado? Quais são as decisões que você tem tomado para transformar você, para tornar você uma pessoa melhor? Que atitudes você tem tomado para abandonar essa vida que você tem vivido? Será que você tem se sacrificado, feito algo, lutado? Conheci um senhor de 80 anos. Na época ele já havia se formado. Ele falou assim para mim, Anderson, meu sonho era me formar. Mas eu não tinha oportunidade, eu não tinha como estudar. Porque eu comecei a trabalhar bem jovem.
O que o meu pai me ensinou foi o cabo da foice, da enxada, do machado. E ele falava o seguinte, olha, quando eu tiver uma oportunidade que seja, eu não vou largar essa oportunidade. E um dia eu vou conseguir me formar. Os anos passaram, aquele homem já estava com 80 anos de idade. E enquanto ele falava para mim assim, Anderson, faz 2 anos que eu me formei. E hoje eu sou advogado. Ele conseguiu se formar com 78 anos. E ele falou o seguinte, olha, eu só tinha uma oportunidade. E essa oportunidade eu agarrei. Queridos, hoje eu vi um vídeo muito interessante de uma pessoa. Ela estava indo para Brasília. E ele falava algo muito importante. Ele disse que enquanto ele estava indo, o carro que ele estava, por causa da chuva, aquaplanou. Ele perdeu o controle do carro e ele acabou batendo. O carro rodou várias vezes. E ele falava o seguinte, olha, eu pensei que eu teria oportunidade de me arrepender de alguma coisa que eu fiz enquanto o carro estava girando. Mas o tempo foi tão rápido que não deu para mim pensar em nada. Não sei se você já ouviu alguém falar isso. Quando eu tiver oportunidade, quando der, eu vou então voltar para Jesus, eu vou mudar a minha vida, eu vou adiar, amanhã eu vou fazer isso, amanhã eu vou fazer aquilo. Mas aqui nós aprendemos uma coisa muito bonita, o viver meu é nesse momento, a minha decisão de mudança tem que ser agora, a minha oportunidade de salvação é nesse exato momento, não é daqui 1 hora, não é daqui 1 ano, não é daqui 1 mês, é nesse momento. Porque quando eu olho para a cruz, eu vejo apenas o meu pecado, porque eu sou pecador, mas ao mesmo tempo, ela revela a graça de Deus, ela revela o amor de Deus. Quando eu olho para a cruz, eu vejo um Deus todo-poderoso que se preocupa comigo, que se preocupa também com você. Ele se preocupa com o teu sofrimento, com as tuas lutas, com as tuas dores. Outro ponto que nos chama a atenção é que a cruz é a única solução para o dilema da humanidade. A única esperança do ser humano é a cruz, é Cristo. A sua única esperança, meu amigo, minha amiga, é Jesus. Não existe outra esperança, não existe outra saída. Eu lembro quando era criança, eu ouvi um ditado que as pessoas falavam bastante, que todo caminho levava a Roma. Já ouviu falar? Já, né? Todo caminho leva a Roma. E esse ditado foi falado por muitas vezes, e as pessoas dizem assim, não se preocupe não, todo caminho leva a Roma, todo caminho leva a Deus. Até uns anos atrás eu imaginava dessa forma, mas quando eu olho para cá, eu percebo que isso não é verdade. Sabe por que não é verdade? Porque mesmo os 12 discípulos, eles andavam com Jesus. Nós vamos aí ver isso em um outro estudo falando sobre Judas Iscariotes. Mas os 12 discípulos, elas andavam com Jesus, comia do mesmo pão que Jesus comia, se alimentava do mesmo alimento que Jesus dava, dormia no mesmo local. Mas uma das pessoas não conseguiu encontrar a salvação que foi dada por Jesus. Sabe, hoje a salvação é entregue para nós dessa forma, ela é dada, você não precisa fazer nada, só precisa aceitar. Mas infelizmente nem todas as pessoas elas conseguirão chegar no céu. Eu falo para você o seguinte, olha, eu não quero fazer parte desse grupo que não entrará no céu. E eu oro para que você também não faça parte desse grupo. Mas para fazer parte desse grupo é necessário entender o sacrifício que Jesus fez por mim. O dilema da humanidade é que o ser humano ele é pecador, ele é falho. E Romanos diz que porque todos pecaram, todo mundo pecou, todo mundo está destituído, mas há esperança em Jesus. Mas há salvação em Jesus. Há esperança para mim, sabe? Há esperança para você. Há esperança para a nossa família, há esperança para as pessoas que estão do nosso lado, para as pessoas que nós amamos. O dilema da cruz é a salvação através de Jesus. Outro ponto importante, aqui o quarto, Paulo ele se gloriava na cruz por causa do seu poder transformador. Lembra daquela pessoa que eu estava mencionando agora há pouco, da minha irmã?
que havia sido viciada em pedra. Há uns 5 anos atrás ela foi presa, acusada de um crime. Era para ela pegar 5 anos de prisão. Esse era o mínimo que foi estipulado pelo juiz. Ela aguardou o julgamento por quase 2 anos. Alguns acreditavam que não tinha jeito. E eu lembro que no dia do julgamento, um pouco antes, quase uns 5 meses antes, ela liga para mim e fala assim: Anderson, eu mudei. Sabe como é que é a gente, né? Às vezes a gente não confia no que as pessoas falam, né? E eu falei, parabéns, mas lá no fundo eu dizia o seguinte: não tem como. Lembra daquela frasezinha que a gente fala assim? É pau que nasce torto, nunca se direita, né? Quando é para ser ruim, de pequeno, o espinho traz a ponta, né? Parecido. E eu lembro que eu pensava dessa forma. Mas ela sempre estava falando: olha, eu vou mudar, eu quero que vocês orem por mim, eu quero que vocês orem por mim. E um certo dia, ela ligou para mim lá de dentro da cadeia e ela falou: Anderson, quando eu sair, eu vou me batizar, porque eu acredito que Jesus mudou a minha vida, Jesus mudou todo o meu ser. E os dias passaram. Sabe, queridos, no dia do julgamento, todo mundo foi, mas eu não tive coragem, eu fiquei em casa, porque a pressão era muito grande. E eu lembro que na hora do julgamento as pessoas mandavam as informações do que estava acontecendo. E eu lá em casa falando: vai ser 5 anos, vai ser 10 anos. E eu ficava na minha cabeça imaginando isso. E então, quando foi mais ou menos 7 horas da noite, meu pai liga e fala: vem buscar tua irmã, porque ela foi absolvida. Ela vai sair pela porta da frente. Nenhum crime foi colocado contra ela. Ela saiu livre de todos os crimes. Quando eu olhei para aquilo, eu parti o meu coração e eu falei: meu Deus, me perdoa. Porque eu prego tanto que o Senhor pode transformar o coração das pessoas. Eu prego tanto que o Senhor pode mudar a vida das pessoas. Queridos, a nossa mente é dessa forma. Às vezes, quando a pessoa está do nosso lado, quando a pessoa está sofrendo, a tendência é nós falarmos que ela pague pelos crimes que ela cometeu. Mas quando eu olho para cá, olha o que diz aqui, olha. Paulo, ele gloriava na cruz por causa do seu poder transformador. Paulo, ele entendia que a partir do momento que Deus consegue perdoar os pecados, que Deus consegue libertar, as pessoas são libertas de verdade. E que a partir daquele momento nós nos tornamos novas criaturas. Nós nos tornamos novas pessoas. Querido, talvez você possa estar pensando: será que Deus pode mudar realmente a minha vida? Será que Deus pode perdoar os meus pecados? Será que Deus pode mudar o rumo da minha história? Entenda isso com certeza. A partir do momento em que você acreditar, que você confiar, Jesus, ele pode te transformar num novo ser. E mês passado nós tivemos o privilégio de vermos bem aqui dentro desse tanque batismal, não apenas a minha irmã, mas o esposo dela, o filho dela e também o netinho dela sendo transformadas para a honra e glória de Deus. Deus pode mudar o rumo da nossa história a partir do momento em que nós decidimos, que nós acreditamos e deixamos Deus fazer. Será que nesse momento, pensa bem, será que existe algo que Deus pode mudar na tua vida? Será que existe algo que tem te impedido de seguir a Cristo? Pense bem, imagina. E para finalizarmos, a cruz é símbolo de serviço. A cruz é símbolo de serviço. Queridos, olha aqui o que diz na última parte. Na cruz, Jesus estabeleceu a norma de serviço do reino de Deus. Na cruz nós conseguimos entender que o maior aqui é o menor no reino dos céus. Que o menor aqui é o maior no reino dos céus. Eu e você, nós estamos no mesmo nível. Eu não sou melhor do que você e você não é melhor do que eu. Nós estamos no mesmo barco. E eu sempre costumo falar para as pessoas que o nosso inimigo não é a pessoa que está aqui, é Satanás. O nosso inimigo não é o nosso irmão, o nosso companheiro, o nosso amigo. O nosso inimigo é Satanás. E Satanás já foi vencido lá na cruz. Satanás já perdeu todo o domínio. Jesus é a nossa única esperança. E às vezes nós brigamos um contra os outros, achando que eles são nossos inimigos.
Queridos, a salvação, ela não está à venda, ela está sendo estendida a mim e a você. Quer você aceitar nesse momento, quer você se decida ou não, a salvação está nas suas mãos. Quer você fale ou não, a salvação nesse momento está em tuas mãos. E aqui nós encerramos. Você pode vir a Ele hoje mesmo. Ele aceitará, perdoará e transformará a tua vida. Sabe, nesse momento, enquanto nós ficamos em atitude de reverência, nesse momento, para honrar e glorificar o nome de Deus, nós vamos ouvir uma mensagem especial. E enquanto a ela canta, eu queria que você meditasse, você pensasse, será que Deus realmente pode mudar a minha vida? Eu te falo com toda certeza, se Ele mudou a minha, Ele também é capaz de mudar a tua. Se Deus tem transformado o meu ser, com certeza também Ele transformará o meu e o teu. Sabe, que Deus Ele possa continuar nos abençoando, possa continuar nos guiando. Mas eu queria orar por você, eu queria orar pela tua família. Sabe, se existe alguma coisa, algum problema, nesse momento eu queria orar por você. Eu queria que você viesse aqui à frente e nós orássemos todos juntos. Enquanto a Ellen canta, nós vamos estar orando. E eu queria orar por você, não fique tímido, tá? Aqui nós somos uma família, nós somos um único povo. E eu queria orar todo mundo junto. Sabe, queridos, todos os dias eu fico imaginando, sonhando, um dia que nós moraremos em um local onde não vai haver mais pecado. No lugar onde nós não vamos mais sofrer, os nossos queridos não irão mais sofrer. Onde as pessoas que eu amo já não irão mais sofrer. Eu olho para todos vocês, eu fico imaginando assim, olha, todos os dias quando eu vou deitar, eu fico imaginando a rotina do dia seguinte, os problemas do dia seguinte. Sabe, eu não vejo mais futuro para esse mundo. Sabe por que nós estamos aqui? É porque há esperança em alguém, e esse alguém é Jesus. Durante essa semana, muitas pessoas elas terão a oportunidade de conhecer Jesus pela primeira vez. Eu acredito que a maioria já tenha ouvido falar, que a maioria já tenha, de alguma forma, já estudado um pouquinho a Bíblia. Mas aqui nós vamos aprender de uma maneira mais a fundo, entender o propósito de Deus na nossa vida. Eu volto a falar o seguinte, olha, eu não sei como vocês têm passado. Eu não sei as lutas que cada um aqui enfrenta, os problemas que cada um de vocês tem enfrentado na vida diária. Mas eu acredito no Deus que eu sigo, no Deus que eu tenho seguido, no Deus que mudou a minha vida. Na quinta-feira eu vou contar um pedacinho da minha história para vocês. Um rapaz que queria ser pistoleiro, que queria viver matando os outros. E Jesus agora transforma, torna uma pessoa melhor. Sabe, Jesus também pode fazer isso por você. Jesus também pode fazer isso por todos nós. Se nós simplesmente aceitarmos e deixarmos Ele trabalhar. Mas eu preciso dar o primeiro passo. Para que o mar vermelho se abrisse, foi necessário que Moisés pisasse na água, caminhasse. Para que as lutas da vida nós consigamos vencer, é necessário nós enfrentarmos elas também. Esses dias eu conversei com alguém que tem problemas com álcool. E ele falava para mim, Anderson, eu não tenho forças para continuar. Às vezes eu penso em tirar minha própria vida porque eu não sei se eu vou continuar. E eu falei para ele a mesma coisa que eu estou falando para vocês. Há um Deus que ama cada um de nós. Há um Deus que se preocupa comigo, que se preocupa com vocês. E tudo isso aqui foi feito para que nós um dia pudéssemos ter a oportunidade de um dia nos encontrarmos no céu. Imagine o tamanho da festa. Imagine a alegria de podermos nos reencontrar. Querido, nós vamos para os nossos lares. Mas nós não sabemos o que vai acontecer daqui a minutos seguintes. Mas eu queria sair daqui. Eu queria que você tomasse uma decisão na tua vida. Falasse para Deus, Senhor, eu quero ter um coração renovado.
Eu quero ter uma vida transformada. Eu quero sair daqui uma nova pessoa. E eu queria orar com você. Feche os olhos, vamos orar. Pai querido, obrigado, Senhor, porque pessoas vieram nesse momento ter um encontro pessoal contigo. Obrigado porque durante essa semana nós teremos o privilégio de aprendermos mais a Tua Palavra. Querido Deus, transforma o nosso ser, transforma a nossa vida, faz de nós pessoas melhores. Hoje nós entendemos o propósito da cruz. Hoje nós entendemos que há um Deus que, independente do que nós enfrentamos, dos problemas que nós enfrentamos, que pagou o preço pelo nosso pecado. Pai querido, nesse momento nós entregamos a vida dos nossos amigos. Eles saíram das suas casas, dos seus lares. Alguns têm problemas, mas nesse momento nós entregamos ele em Tuas mãos. Faça de nós e faça deles também pessoas melhores. Volta, Senhor, para nos buscar. Nós não aguentamos mais os sofrimentos que nós passamos todos os dias. Nós não aguentamos mais sofrer tanto, os nossos familiares também. Transforma-nos. Transforma o nosso ser. Nos dê uma ótima noite e nos traga amanhã novamente para ouvirmos e aprendermos um pouco mais a Tua Palavra. Nós bem suplicamos em nome de Cristo Jesus. Sabe que Deus possa abençoar todos. Dê um abraço no seu amigo do lado. Fale para ele que ele é muito importante, que foi por ele que Jesus morreu. Amém?